Cálculo de limites de forma analítica. Então, nesta aula, nós esperamos que você consiga utilizar as propriedades dos limites, calcular limites de funções polinomiais e racionais e obter a solução de limites de funções envolvendo radicais e de funções com mais de uma sentença aberta. Teorema 1. Então, nós vamos considerar aí que A e K sejam dois números reais. Dessa maneira, limite de k com x tendendo a a, ou seja, o limite de uma função constante com x tendendo a vai ser igual ao próprio k. Limite de x com x tendendo a é igual ao próprio a. Limite de 1 sobre x com x tendendo a zero pela esquerda é menos infinito. E o limite de 1 sobre x com x tendendo a zero pela direita é mais infinito. Alguns exemplos. Primeiro exemplo, limite de 7 com x tendendo a 2 é igual a 7. Vejam pelo gráfico. A linha paralela ao eixo x, veja que lateralmente, com valores de x tendendo à esquerda e à direita de 2, tendendo a 2, o y sempre vai tender a 7. E o limite de x com x tendendo a 3 é igual a 3. Veja o gráfico dessa função. Tanto à esquerda quanto à direita de 3, o y vai tender ao próprio 3. Mais dois exemplos. Limite de 1 sobre x com x tendendo a zero pela esquerda. Veja pela tabela, se aproximarmos pela esquerda de zero, o quociente vai diminuindo indefinidamente. Então, a cada zero acrescentado entre a vírgula e o 1, nós aumentamos um dígito zero no número do quociente. Como estamos aumentando dígitos em valor negativo, então o número está diminuindo. Como nós podemos aumentar infinitos zeros entre a vírgula e o 1, então podem ser aumentados infinitos zeros aqui na representação desses números. Logo, vai tender para menos infinito. De modo análogo à direita de zero, a tendência vai fazendo com que os valores do quociente aumentem indefinidamente. Assim sendo, o limite de 1 sobre x com x tendendo a zero pela direita converge para mais infinito. Logo, nós poderíamos dizer que o limite de 1 sobre x com x tendendo a zero não existiria. O teorema 2 lhe diz que A é um número real e pede para que nós suponhamos que o limite de f de x com x tendendo a A seja igual a L1 e que o limite de g de x com x tendendo a A seja igual a L2. O limite da soma de f de x com g de x com x tendendo a A é igual à soma dos limites de f de x e de g de x, ou seja, L1 mais L2. Da mesma maneira, o limite da diferença entre as funções é a diferença entre o limite das funções, L1 menos L2. O limite do produto entre as funções é o produto dos limites. O limite do quociente é o quociente dos limites. O limite da raiz enésima é a raiz enésima do limite, sendo que L1 é positivo e N é par. Essas afirmações do teorema também são válidas para x tendendo a A pela esquerda e x tendendo a A pela direita. Alguns exemplos. Limite de x ao quadrado menos 4x mais 3 com x tendendo a 5. Veja que nós podemos separar limite de x ao quadrado com x tendendo a 5, menos limite de 4x com x tendendo a 5, mais limite de 3 com x tendendo a 5. 4, como é uma constante, pode ser extraída para fora do limite. E assim nós vamos ficar com essa expressão. Que, calculando cada limite aqui, nós vamos chegar no resultado 8. Outro exemplo. A potência
né? O limite de uma potência é a potência do limite. Então, nós podemos levar todo o limite e resolver o limite interno. O resultado é elevado a esse expoente 35, que vai dar, nesse caso, zero. O limite de um quociente, né, é o quociente dos limites. Calculando cada limite separadamente, nós vamos chegar no quociente cujo resultado é menos 44. Limite de 2 menos x dividido pelo produto x menos 4 por x mais 2, com x tendendo a 4 pela direita. Veja que, substituindo os valores, nós vamos ter o seguinte: um número um pouco maior que 4, né, ele é o subtraindo de 2. Então, quando eu faço 2 menos esse número que é um pouco maior que 4, logicamente, o resultado vai ser menos 2 pela direita. Um número um pouco maior que 4, menos 4, é o quê? É um número próximo de zero, porém um pouco maior que zero. Um número um pouco maior do que 4, somado a 2, é um número próximo de 6, só que um pouco maior. Então, resolvendo esse produto, a gente vai chegar em zero pela direita. Tá? 2, que é uma constante, dividido por zero pela direita, pelo teorema que a gente viu, teorema 1, converge para mais infinito. Lembrando que a gente já tinha um sinal de menos aqui. Menos vezes mais menos, portanto, esse limite converge para menos infinito. De forma análoga, né, o mesmo limite, só que com x tendendo a 4 pela esquerda. Nós temos o seguinte resultado. Nós temos menos 2 pela esquerda, dividido por zero pela esquerda. Então, nós vamos ter menos que multiplica menos infinito, e o resultado é mais infinito. Logo, esse mesmo limite com x tendendo a 4, ou seja, os anteriores eram os laterais, esse é o geral. Como os laterais convergem para valores diferentes, o limite geral não existe. Limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 com x tendendo a 2. Se nós substituirmos o 2, né, na expressão, nós vamos chegar numa expressão que é 0 sobre 0. Ora, 0 sobre 0, nós poderíamos avaliar da seguinte maneira. Um número dividido por ele mesmo dá sempre 1. 0 dividido por qualquer número é 0. Então, nós chegamos numa indeterminação matemática. Isso é uma forma de indeterminação. Para resolver esse limite, nós vamos ter que trabalhar essa função de maneira que nós consigamos obter uma outra com as mesmas características de limite dessa. Veja que x ao quadrado menos 4 é o produto notável, o produto da soma pela diferença entre x e 2. Então, nós decompomos, podemos cancelar um termo do numerador e o denominador, e nós vamos ficar com o limite de x mais 2 com x tendendo a 2, tendo por resultado 4. Portanto, o limite desse quociente, dessa função, no caso, é 4. Outro exemplo. Quando nós substituímos 3 na expressão, chegamos novamente na indeterminação 0 sobre 0. O que é que nós podemos visualizar? Nós podemos visualizar que o numerador dessa função racional, essa função fracionária, é um produto notável. Na verdade, é o quadrado da diferença. Dessa maneira, nós podemos simplificar o numerador com o denominador, que nos dá limite de x menos 3 com x tendendo a 3. Substituindo, nós vamos chegar em zero. Logo, o limite dessa função é igual a zero. Mais um exemplo. Limite de 2x mais 8 sobre x ao quadrado mais x menos 12 com x tendendo a menos 4. Uma nova forma de indeterminação. Tanto o numerador quanto o denominador podem ser fatorados.
E nessa fatoração, nós conseguimos cancelar uma parte do numerador com uma parte do denominador, o que resulta no limite de 2 sobre x menos 3 com x tendendo a menos 4, que, ao substituirmos, nos dará o resultado menos 2 sétimos. Novo exemplo, a letra J, né? Indeterminação 0 sobre 0, numerador fatorado, a gente tem por resultado esse limite, que novamente me dá uma indeterminação. Se eu puder fatorar mais uma vez, eu vou fatorar mais uma vez. E veja que esse numerador ele é fatorável. Assim sendo, nós podemos fazer o cancelamento do termo do numerador com o denominador, restando para nós limite de x menos 2 com x tendendo a menos 1, que resulta em menos 3. Portanto, o limite da função original é igual a menos 3. Limite de x menos 1 sobre a raiz quadrada de x menos 1 com x tendendo a 1. Forma de indeterminação 0 sobre 0. Para resolver esse limite, nós vamos utilizar o conceito de conjugado. Conjugado do termo que tem a raiz. O que vem a ser conjugado? É a repetição do termo, porém com a inversão do sinal de menos para mais ou vice-versa. Tá? Se fosse mais, o conjugado seria menos. E a gente faz uma multiplicação de numerador e denominador por esse conjugado. E por que nós podemos fazer essa multiplicação? Primeiro, esse quociente que foi incluído aqui na expressão é igual a 1. E 1 é elemento neutro da multiplicação, ele não altera a multiplicação. Portanto, nós podemos fazer isso, isso é logicamente, isso é matematicamente correto. E, nesse caso, nós vamos deixar indicada a multiplicação do numerador e resolver a multiplicação do denominador, que é um produto notável, produto da soma pela diferença. O resultado vai ser x menos 1. E com isso nós vamos poder cancelar o numerador com o denominador, ficando apenas com o limite de raiz de x mais 1 com x tendendo a 1. O resultado é 2. Então, o objetivo dessa multiplicação do conjugado é exatamente isso, porque o produto de um termo pelo seu conjugado vai fazer com que seja eliminada a raiz, que é nosso grande vilão aqui na resolução do limite. Agora, nós temos o limite de uma função definida por várias sentenças abertas. Se nós formos calcular o limite dessa função com x tendendo a 2 pela esquerda, nós vamos ter o seguinte resultado. 1 sobre x mais 2, o limite com x tendendo a menos 2 pela esquerda, é igual a menos infinito. Porque quando eu faço menos 2 pela esquerda mais 2, eu vou ter 0 pela esquerda. 1 sobre 0 pela esquerda, menos infinito. Por outro lado, limite dessa mesma função com x tendendo a 2 pela esquerda, eu vou utilizar a segunda sentença da função, porque se os valores forem maiores do que menos 2, a sentença a ser utilizada é essa, e vai resultar em menos 1. Logo, o limite dessa função com x tendendo a menos 2 não existe, porque os limites laterais convergem para valores diferentes. Limite de x menos 2 sobre módulo de x menos 2 com x tendendo a 2. Para resolver esse limite, nós precisamos lembrar do conceito de módulo, que é esse conceito aqui. E assim, se nós visualizarmos essa definição, esse conceito, nós vamos ver que a função x menos 2 pode ser escrita como uma função de duas, nesse caso, de duas sentenças abertas. Quando a gente for calcular o limite com x tendendo a 2 pela esquerda, nós vamos utilizar qual sentença? A segunda sentença. Então, nós substituímos aqui. E o quociente dá menos 1. Esse limite é igual a menos 1. Se nós formos calcular o mesmo limite com x tendendo a 2 pela direita,
nós vamos utilizar no quociente a primeira sentença da função, pois o valor é maior do que 2. E o quociente é igual a 1. Veja que os limites laterais convergem para valores distintos. Dessa maneira, o limite geral não existe. Aqui nós temos o gráfico da função que elucida o resultado. À esquerda, a convergência para menos 1 e à direita de 2, a convergência para mais 1. Dessa forma, nós encerramos mais uma aula do estudo de limites.